que já sabia antes de Rutherford? Goldstein, em 1886. Ó, só vou voltar aqui para fazer um pouco de sentido. Aqui é 1886, Goldstein. E a gente tem aqui nesse tempo... Tá aqui, ó. Cadê? Não botei a data, né, de William Crookes. Basicamente, na mesma data de William Crookes. Achei que eu tivesse colocado a data. Assim, coisa de 3 anos depois. O que Goldstein fez? Pegou aquele tubo de raios catódicos e, em vez de colocar o anodo no final do tubo, colocou no meio e fez uns buracos no tubo, assim, ó. E aí ele percebia que tinha uns tubos, uns raios que saíam do cátodo e tinha os raios que saíam desse ânodo furado. Bem fraquinho. Chamou isso de raios anódicos ou raios canais. Qual que era a lógica que ele pensou? Se os raios catódicos têm carga positiva, os raios canais, então, devem ter carga negativa. Ou, falei o contrário. Dos raios catódicos têm carga negativa, os raios canais devem ter carga positiva. Que diabo de raios canais era esse? Não tinha a menor noção, mas foi a primeira, na história, assim, o primeiro insight de alguém pensando, cara, tem partícula aí positiva aí. Sabe? Tem partícula positiva aí. Bem, junto com isso surge Röntgen, Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen fez o famoso experimento do raio-x. Ele percebeu que algumas radiações em contato com algumas chapas formavam umas fotografias. E aqui é mesmo, assim, ó, ele pediu para a mulher dele. Essa aqui é a foto da mulher dele com o anel lá. Entendeu? Você deve estar meio confuso, né? É porque, ó, um pouquinho aqui de radiologia para você, ó. A mão dá aqui, ó. Entendeu? Os dedos vão começar aqui, ó. Que a gente tem, né, dessa parte. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo essa parte? Então, na radiografia, o anel vai estar aqui, ó. Né? É. Então, esse foi o primeiro raio-x na história, né? Então, ele começa a perceber que existia um material que emitia uma radiação que atravessava algumas partes do corpo. Só que quando ele fez isso, né, que emitia essa radiação, Röntgen, humildade, falta de confiança, eu não sei, não achou que ele tivesse descoberto um raio que ninguém sabia. Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Então, ele achou que ele não sabia identificar. Gente... Que raio é esse aqui? Sabe? É como se eu tivesse assim, eita, que elemento é esse aqui mesmo? Sabe? Não de, nossa, eu descobri um novo elemento. E aí ele publicou como chamou isso de, olha, tem um raio aqui que eu não estou sabendo identificar, né, por ignorância, sei lá, mas provavelmente vocês vão me ajudar a identificar. Aí eu vou chamar aqui de raio-x. E publicou como raio-x. E aí todo mundo que olhava a pesquisa dele falava, cara, aquele raio lá que ele chamou de X, alguns chamavam de raios Röntgen, e é por isso que ficou raio-x. Se Röntgen tivesse já confiado na sua tacada desde o início, chamar de raios Röntgen, raios R, raios qualquer coisa, raio da Ana, né, botar o nome da esposa, ele teria chamado para sempre, mas chamou de raio-x, perdeu a oportunidade. Um parênteses aí sobre o raio-x. Vai. Hoje, a produção de raio-x, atualmente, nas máquinas que a gente tem nos aparelhos de raio-x para radiografia industrial, para radiografia em hospitais e tudo mais, em clínicas, se faz raio-x da mesma maneira que Röntgen fez. Sim. Se aplica entre duas placas uma tensão elétrica de alguns milhares de volts, então da ordem de kilovolts, e elétrons vai se fazer um feixe de elétrons que vai colidir de uma placa na outra, e quando ele colide na outra placa, eles são absorvidos pela placa, e essa energia adquirida de alguns kilovolts, de alguns milhares de volts, se transforma em energia luminosa. Então, um feixe de elétrons vai de uma placa a outra. Uhum. Quando esses elétrons são absorvidos por essa placa, eles perdem energia, como se fosse um tiro mesmo, né? As partículas batendo ali, perdendo energia, e essa perda de energia pelos elétrons que vão acabar sendo ali absorvidos pela placa,
é resultado de uma emissão de um feixe de raio-x ali. Então é basicamente assim, se faz uma faísca, né, um feixe de elétrons, esse feixe de elétrons é absorvido pela placa e sai um feixe de luz, né? Ao invés de os elétrons baterem e saírem para lá, os elétrons ficam e a luz sai. E é importantíssimo isso que ele falou para caracterizar. Qual é a origem dos raios-x? Não é nuclear. É dos elétrons, é da eletrosfera. A única radiação aí eletromagnética de origem nuclear vai ser o raio gama. Isso vale um post-it, pode anotar aí. Bem, então tinha essa noção dessas radiações e aí é o boom do momento, né? Agora, meu Deus, vamos atrás desses materiais, dessas chapas, dessas energias, vamos tirar foto de tudo. Então a galera começa a mudar isso. Surge um cara chamado Henri Becquerel, em 1896, e ele consegue utilizar um sal duplo, né? A gente caracteriza um sal duplo quando ele tem 2 cátions ou 2 ânions numa proporção. Então, por exemplo, qual que seria um sulfato duplo? Eu utilizo um sódio e um lítio. Então, isso aqui é um sal duplo, sulfato de sódio e lítio, ou seja, ele é duplo porque ele tem proporções. Pode ser tanto de cátions quanto de ânions. Então, ele utiliza um sal duplo de urânio, ou seja, era o urânio com outros 2 ânions, beleza? Mas o importante era você perceber que tinha um urânio e esse ânion sensibilizava uma chapa fotográfica. O que é sensibilizar? Fazia essa chapa chorar, a chapa ficar emocionada? Não. Ou seja, como é que se classifica isso? Ele mancha essa chapa, tipo, tira uma foto, entendeu? Durante um tempo, Becquerel achava que precisava do sol para ter essa mancha. Num dia ele levou, né, a amostra de urânio e essa chapa, ficou lá esperando aparecer essa mancha na chapa, só que estava meio nublado. Aí ele, acho que não vai dar certo, ficou esperando, botou dentro da gaveta, foi embora. No outro dia, abriu a gaveta e, tandã, estava manchado a chapa. O que ele concluiu? Não precisa do sol. Tem alguma coisa aqui. O sol, ele na verdade, ele acelera a revelação da chapa. Entendeu? Mas em relação ao urânio emitir ou não, não faz diferença nenhuma. Então, beleza, tinha isso. Nesse tempo, francês, quem que chega para Becquerel, troca uma ideia e tal, e Becquerel falou, bicho, ó, investe seu tempo nisso aqui, né? Esquece Bitcoin, vem aqui estudar essa radiação. Quem que vem? Marie Curie. Marie Curie e Pierre Curie, aí é claro, né, deixa isso para um outro momento, até já dei uma aula falando bastante só sobre a vida de Marie Curie. Qual que é a principal, assim, pontos sensacionais de Marie Curie que eu não consigo pular? Ela descobre o que é a radioatividade. Ela consegue descobrir que a radiação aí, ela vinha do átomo. Como? Basicamente, ela pega esses materiais que emitem essa radiação e começa a fazer um monte de experimento. Pega o urânio, esquenta o urânio, emite a mesma radiação. Esfria o urânio, emite a mesma radiação. Reage esse urânio com oxigênio, emite a mesma radiação. Bota o urânio gasoso, emite a mesma radiação. Não importa o que ela fizesse com essas amostras radioativas, a radiação era sempre constante. Ou seja, a radioatividade estava nem aí para processos físicos, outros processos químicos. Podia fazer processo físico ou químico. Então, qual a conclusão? Ela falou, essa radiação é propriedade do átomo. Independente se eu vou combinar com outra coisa, é dele. E chama isso de radioatividade. Ou seja, característica de emitir uma radiação de uma amostra. Pegar o urânio e estocar ele congelado não vai fazer diferença nenhuma. Para a radiação não vai. O elemento que ela usou na época foi o rádio mesmo. Daí o nome radioatividade. Atividade do rádio. Então, é porque ela, na verdade, o rádio foi depois, né? Primeiro, ela precisava de amostras que emitissem radiação. Faz uma pressão para o governo, né, francês, fala, olha, eu preciso de uma amostra. E não é assim, então vai ali e planta, né? Vai ali e cava um buraco ali, não. Ela falou, tem um minério chamado de peste blenda, e ele emite muita radiação, eu preciso. Só que o minério, gente, você não vai ali, vai num carro,
Vai ali no parquinho e dá uma cavada. Dá uma raspadinha Não, ali, você tá tem tudo que certo. cavar mesmo, vai trator, vai um monte de coisa pra você tirar uma determinada amostra. Então isso é muito custoso, sabe? Ela conseguiu ir isolando esse material radioativo, no caso, enriquecendo a Fez amostra de toda material uma radioativo. pressão, governo, etc e tal, porque nesse momento aí ela já tinha um prêmio Nobel junto com Pierre Curie na área da física, do comportamento em relação à temperatura, um comportamento eletromagnético em relação à temperatura, tipo outras coisas. Só que Pierre Curie falou: nossa, sua pesquisa é muito mais interessante, vamos jogar isso aqui fora e vamos para a radiação desses elementos aí. E depois de tanto encher o saco no governo, o governo deu 1 tonelada de minério para ela. Ah, é? Então segura esse trator aqui, vai pra prom. Ela, puta, aí vai lá, isola. Quando isola, ela começa a perceber que aquele material emitia muito mais radiação do que ela conhecia dos outros que emitiam radiação. E ela começa a ter um insight, tem alguma coisa nova aqui, tem um novo elemento, e retira o polônio. Bem, só que mesmo assim, nesse material ainda, na Pest Blender, tinha outra coisa que emitia muito mais radiação mesmo, assim, 10.000 vezes mais que o urânio. E esse material era o rádio, por isso o nome rádio, né? Porque ele emite muito mais radiação. Nesse tempo a galera não sabia que diabo de radiação era essa, se era bom ou se era ruim. Tanto que tinha gente que falou: ó, esse negócio deve ser bom, vamos vender isso. E muitos produtos de cosméticos colocavam pozinho de rádio na composição, falando: vai rejuvenescer, vai te deixar mais novo, em pasta de dente, em coisa do tipo, sabe? Tá ótimo. A galera se contaminando geral, assim, tá tudo certo. Sim. Pierre Curie teve a sacada pegou uma amostra de urânio, colocou no punho e enfaixou. E depois que ele tirou, ele viu que tinha formado uma úlcera, né? Uma ferida, que nunca cicatrizou. Então ele falou: esse negócio a gente pode utilizar isso com propriedade medicinal quando quiser destruir alguma coisa no meu corpo, né? E durante um tempo isso era chamado de Curie-terapia, que hoje a gente chama de radioterapia, né? A utilização dessas radiações para esses tratamentos. Bem, então aqui é claro uma síntese, né, muito resumida do que Marie Curie fez, juntamente com Pierre Curie, mas ela basicamente deu um norte de: olha, existe uma propriedade dessas radiações e essa propriedade vem do átomo. Da onde? Ninguém sabia. Se virem, eu já fiz minha parte. Não sabe. Achou um monte de coisa, trabalhou, foi para a Primeira Guerra Mundial e dirigiu ambulância, sabe? Então a bicha era realmente... Olha, assista ao filme, leia livros da mulher mais sensacional que você pode ter contato com uma história. Ela só ganhou 2 Nobels, né? Um em física e um em química. Isso mesmo. Só isso, né? Isso mesmo. E teve uma filha que ganhou um prêmio Nobel também, né? A Irene Curie. Bem, então essas foram as premissas. E aí a gente vai para o experimento de Rutherford, né? O que era o experimento de Rutherford em si? Deixa eu já colocar aqui a foto do experimento aqui. É claro que tiveram vários insights, etc e tal, lembra? Rutherford foi para lá, trabalhou com o Thomson falou: ó, tem esse negócio dessas radiações, geral está estudando, estuda sobre isso também, enfim. E aí Rutherford pegou uma amostra de polônio, né? Então se não fosse Marie Curie ele não teria conseguido nada, e ele já sabia que o polônio emitia radiação alfa. Nesse tempo aqui, antes desse experimento, já sabia a caracterização de 3 radiações: radiação alfa, radiação beta e radiação gama. A gama é uma energia, uma onda eletromagnética de altíssima energia, altíssima frequência, baixo comprimento de onda. Ela é tipo um raio-x, só que de mais alta energia, de mais alta frequência. Isso mesmo, que é tipo uma luz visível, assim, né? A luz branca, só que muito mais energia, que é isso, né? A radiação alfa, ela é positiva, beleza? E a radiação beta, ela é negativa. Na aula que a gente vai ter no curso lá de radiação, química, nuclear, enfim, a gente vai caracterizar isso em outros pontos. Então, para cá, só preciso saber, só preciso que você saiba que essa radiação alfa, ela tem caráter positivo. A gente sabia disso a partir do desvio mesmo dessa radiação por cargas elétricas, por ímãs, enfim. E aí agora que vem uma parte interessante. Então, Rutherford pegou uma amostra que emitia partículas positivas. Então, você vai imaginar um canhãozinho assim, ó, atirando.
Tipo assim, imagina aquelas... O que você pode imaginar? Uma arminha atirando bolinhas é bem isso, de bolinha de balinha, assim, sabe? Tá atirando lá, tuf, 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 beleza? Se eu for atirar isso na parede, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Bate na parede e volta. Vai na parede e voltar. Beleza. Rutherford é aluno de quem? Do Thomson. Thomson. Qual que era o modelo de Thomson? Bola rígida. Não, o Thomson... Não. O Dalton é bola rígida, o Thomson é o bolo de... é a gelatina bolo, com... É o bolo de melancia, não, É o bolo formigueiro ou a gelatina com um pedaço de fruta. É o pudim com passos. O pudim com passos. Então, peraí, eu vou pegar esse canhãozinho e dar tiro no pudim. Era isso que ele imaginava. Beleza, vou dar tiro no pudim. O que você acha que vai acontecer?